No século XIX, alemães e italianos deixaram o continente europeu movidos pela expectativa de uma vida melhor. Cruzaram o mar, enfrentaram medos. Nas malas, mais do que objetos, traziam sonhos. Chegaram na América e foram destinados para povoar o Rio Grande do Sul. Antes os alemães e posteriormente os italianos. Ocuparam os lotes nas colônias e foram espalhando-se pelo solo gaúcho e com muito trabalho transformando sonhos em realidade. Quando chegaram na nossa região, a mata reinava soberana. As dificuldades enfrentadas pelos primeiros desbravadores dessas terras eram inúmeras. Mas o prazer de ter a sua terra fazia com que os imigrantes ficassem satisfeitos com a escolha. As terras que atualmente compõem a comunidade São Paulo pertenciam a fazendeiros de Lagoa Vermelha e não fizeram parte da divisão de lotes de Alfredo Chaves. Portanto, não foram colonizadas pela primeira leva de imigrantes vindos para a região. Eram terras limítrofes, também conhecidas como Mato del Senhore, pois não eram ocupadas. O fim da picada na linha Luiz de França coincide com a primeira propriedade da comunidade São Paulo, hoje terra de Mauro Luiz Boldori. Tendo em vista o sucesso da ocupação nas colônias, os proprietários das terras além seguiram com a divisão do território e venda de lotes. Porém, esse processo ocorreu um pouco mais tarde, já no início do século XX. Foi nesse momento que deu-se o povoamento das terras que compõem a comunidade São Paulo, por colonos alemães e italianos provenientes das colônias velhas. Alemães, especialmente da família Lickes, adquiriram 140 colônias de terras na região, as quais incluíam parte do território que hoje compõe a comunidade São Paulo. Aqui construíram serrarias e fomentaram o desenvolvimento da região. Muito religiosos, os imigrantes que aqui se instalaram inicialmente reuniam-se na comunidade de Santo Antônio para fazer suas orações. Mas por volta de 1922, sob a direção de Carlos Garguetti, Antônio Duciati e Pedro Boldori, deram início à construção da igreja e do cemitério em terras doadas por Luiz Cecato. No início de 1923, por ocasião da festa em honra a São Paulo Apóstolo, o padre Giuseppe Pandolfo abençoou a igreja, a imagem de São Paulo e o cemitério da localidade. A primeira igreja era de madeira e, de acordo com o relato, fora construída e ornamentada internamente por integrantes da localidade. Minha mãe me contava que ela ia junto com a mãe dela levar a colação, que seria o café da manhã, para os pintores. E depois ela ficava lá apreciando eles, pintando, fazendo desenho com a mão. E me ensinava para mim, e dizia que o desenho era feito com a mão inteira, com os 4 dedos, com o punho e com o dedo polegar. Eu nem imaginava de eu casar com um morador daqui e morar por 35 anos, aonde eu pude confirmar aquilo que a mãe dizia era verdade. Os desenhos eram feitos da faixa para baixo, toda a parte do altar de cima e os bancos, pois a igreja era muito bonita. Logo após, Luiz Boldori doou o terreno para a construção do primeiro salão. Ela era solo quarto, era il piso di terra, e le mese allora era, i piedi e mese erano impiantati a terra, e io pitoli inchiodati in cima, ma quella era sempre quella che serviva solo per giocare le carte e giocare la morina. E quando che cozinha il churrasco, si mangia mesmo, le tola non si mangia, una volta poi sotto le umbrie, si appena spiegato il churrasco, sotto le umbrie, pianti la spia in terra e si sentiva tutti attorno con una faca, si taglia via un tocchetto a cada uno e si mangia. E se cominciai a andare avanti in drio per la strada, cattarsi l'amorosa.
E quando é que mais era vergognoso che fez spavento, allora si tira in giù al cimitero, nella bella ombria, del cimitero, e lui passava avanti in giù e mi incuvidia, mi disse che aveva mia coraggio. E dopo viene fuori e avanti in giù per strada, ma distante, non dentro, distante di uno e l'altro, 2 metri quasi. Si aveva paura andare in costai. Dopo si scende in costai, i pai delle fiole e i resti cattivi. O sino foi fabricado em Bochum, da Alemanha, em 1935 e em 1936 foi erguido na comunidade. Minha mãe e também meu pai foram nascidos e criados aqui, até eles casar. Depois foram morar na paróquia do Paraí, na Capela de Santo Anjo, aonde não fica muito longe daqui. Lá nós quase sempre ouvia o sino da oração da Ave Maria às 6 horas da noite. Aí a mãe dizia que era o sino da capela onde ela morava e se criou. O sino cria memórias e serviu por muito tempo como marcador do tempo, ditando a rotina dos habitantes da comunidade e era um importante meio de comunicação, especialmente para comunicar os óbitos. Era feito de madeira, ou a estrutura dela era bem alta, uma altura alta que nem essa, não que nem essa, mas quase. Era bem altura, reforçada a estrutura, porque ele, quando tocava, ele ia para cá e para lá. Tinha que ser bem reforçada a estrutura dela. Que era o meu falecido nono, o meu falecido tio que tocava. E eles tocavam de manhã, às 6 horas, de meio-dia, eles tocavam tipo o sino, correto. Eles tocavam tipo uns 5 minutos. E de noite, às 6 horas, 3 vezes por dia. E quando tinha missa, que nem amanhã tivesse missa, hoje às 4 da tarde, eles tocavam o sino para avisar a comunidade, porque não tinha telefone, não tinha nada naquela época. Então, nas 4, que nem um dia antes, eles tocavam o sino para avisar a comunidade. E depois, no dia da missa, eles tocavam o sino meia hora antes da missa, e depois tocava quando chegava o padre, e depois na hora da celebração da missa. Tocava 3 vezes o sino quando vinha o padre da missa. Mas hoje em dia está fraco, só toca quando falece alguém para avisar a turma. Tu toca o sino antes para avisar o pessoal. E depois tu toca 21 batidas, tipo 21 batidas. Uma vez eles tocavam também, agora é a mesma coisa. E se era uma criança, eles tocavam, eu acho que era 7 batidas para avisar o pessoal que era uma criança. O processo funerário era todo desempenhado pelos integrantes da comunidade. Tinha que esperar, deixar o cara respirar, para depois os fabriqueiros que tinha e avisar aqueles que faziam os caixões para começar a fazer o caixão. Era feito ali naquele salãozinho que tinha de madeira, tinha a madeira já pronta, eles tinham as tábuas ali e era tudo feito à mão, com a serinha à mão e tudo feito, serava à mão e empregava com martelo e depois era forrado, eles forravam com um pano preto e dentro branco. Quem fazia os caixões era o meu pai, era o Armindo Garguetti, tinha o Pedrinho Boldori, que ajudava. Depois ele envelheceu, ficou, aí passou para o filho, que era o Luiz Boldori. Quando morria, eles lavavam ele ali na cama, lavavam, depois botavam em cima de uma mesa, até que chegava o caixão, lá para botar para o caixão. E o meu pai, ele se preocupava com essas coisas, porque tinha que ser de manhã cedo. Quando que ele sabia que eles avisavam de noite, morria alguém de noite. E eles avisavam de noite. Se preparava já de manhã cedo, saía com as ferramentas para se atracar e começar a fazer. Aí ia quase, aí se era o inteiro, lá para as 4, lá umas 3 horas chegava o caixão. Mas tinha que o pai se levava junto
uma boia para comer de meio-dia, levava um pão, salame, levava um vinho para ele tomar ali. E comiam ali e tinha que... Era meio puxadinho para fazer um caixão. Era uma mulher. Tinha que ir 2 mulheres cada noite para ficar cuidar. Eles ficavam para que ela estava em casa. Tipo, eles tinham que 2 mulheres cada noite ficar lá cuidar, lá, porque tinha que alguém ficar assim para... Não era no hospital, era em casa, tinha que cuidar essa senhora ali de noite, porque a família não aguentava. Aí tinha que... Até eu tinha ido uma noite, que a mãe e a Nair foram, eu fui lá, tinha que ir alguém, um homem a cavalo, para depois, se ela moria naquela noite, sair com o cavalo, avisar os fabriqueiros para eles avisar para aqueles que ia fazer o caixão. Por volta de 1952, foi construído o segundo salão. Depois do primeiro salão, depois eles fizeram mais um salão. Aquele era mais bonito, quello era será a torno. Il primo era tutto aperto, era solo il palanche impiantai, e il secondo lo ha fatto, e lo ha serrato attorno, e ha fatto la bodega, e ha fatto la cucina. Allora quello era meglio, quel mica che ho aiutato, mi pare era germano, che ho aiutato, lui mi chiamava per mettere su, si è caschiato il martello, si è caschiato il manarin, o se no dare su una ripa. Ma era giovane ancora, che aveva 16 anni, dare su una ripa e una torre acqua, tocca andare in torre acqua, tocca andare là dove dei boldori, con la seccia, ti parti sull'acqua e lo aiutava. As construções eram feitas por marceneiros locais e seguiram um padrão arquitetônico. Essa casa, embora não seja a mais antiga da comunidade, porque a gente teve relatos de outras casas que foram construídas antes que essa, porém foram modificadas com o tempo, foram reduzidos os cômodos, elas não preservam a mesma estrutura de quando elas foram construídas. Essa casa, porém, ela é exatamente da forma que ela foi construída. Ela pertenceu a José Schmidt e a família que residia aqui. Hoje ela pertence à família de Ivo dos Santos e Neuza Luvisa dos Santos, que residem aqui com os seus filhos. Ela foi construída por marceneiros aqui da comunidade. Pelos relatos que a gente obteve, o Germano Casagrande e o Armindo Garguetti foram quem construíram essa casa e construíram outras casas na região também na mesma época, da mesma forma, com o mesmo molde. Porém, essas casas hoje não existem mais. Como dito, essa é a única que ainda existe. As pedras que compõem, que foram utilizadas para construir o porão, elas foram extraídas do rio que tem aqui, de uma altura do rio que passa aqui atrás da residência. Então elas foram extraídas manualmente, transportadas para cá e confeccionadas pelos construtores da casa. A comunidade contava também com 3 moinhos instalados ao longo do curso do rio Caçador. Il mulino che era della cappella, uno era qua dei Boldori, l'altro era qua dove era dei Garghetti, perché dopo che vendessimo, il primo era tal dei Garghetti e la do del mio papà, un altro mulino. E ne era 4 mulini, no 3 qua a San Paolino, 3. E allora il Caçador ne era un altro, allora quelli la siamo fuori, ma qua ne era 3. Uno era dei Boldori, uno era dei Garghetti, e uno era una società in 4 che fanno il mulino del mio papà. Là il mulino del mio papà, ma tenia solo milho, ma il milho, ma fia farina per polenta, e se no ma tenia milho per farinarsi per dare ai porti. Dopo, più tardi, ha comprato un dinamo e ha messo la luce. La luce allora ha migliorato 100%. Ma allora che ha messo la luce solo il José Smith e mio papà, che l'altro c'era in 4 soci,
che fa sul mulino che a volta, io fa sull'ori, ma dopo che chiama uno, stallarlo. I sassi che gacciapà della barrage, i gacciapà di pinsula, banda cosa, Garghetti, ma Rento del Rio, e allora Nanti era piccinini, i miei fratelli, sapevano i buoi, e me ne hanno 2 sassi per fare la barrage, e quello sta Dolfo Menossi che fa la chiusa, che dizia la chiusa, le mie la chiusa. Em 1983, foi inaugurado o atual salão. Esse salão ali foi a primeira festa que foi feita, foi quando eu fiz o meu casório. Conseguiram cobrir ele no dia antes. E o chão era chão batido, com serragem, cara. Eu fiz 40 anos, dia 2 agora que eu casei, foi em 83. A diretoria na época era o seu Anselmo Líquido, José Martelo e Pedro Zilioto, os 3 já em memória. Em 1992, a viúva de José Boldori, Eleonora Casagrande Boldori, doou o terreno para a construção da nova igreja. A inspiração foi o seguinte, que alguém da comunidade que tinha mais idade do que nós, eles pediram uma igreja nova e já tinha bastante material comprado. Tinha o coberto, tinha tijolos, e tu comprar coberto e tijolo para deixar lá parado, não. E chegou-se um ponto que o pessoal que tinha lá em torno de 60 anos no momento, e nós tínhamos 30, aí começaram a dizer que estava na hora da diretoria que estavam entrando, de levantar e cobrir uma igreja, para fazer uma igreja nova. Aí nós comentamos com o padre, que era o Monsenhor Sidney Zanettini, e ele trouxe um jornalzinho. Eram fotos de todas as igrejas que ele construiu quando ele estava em Maringá, no Paraná, lindas. E ele até olhou, de lá embaixo ele olhou, ali que é onde você tem o escavo, sim. Olha, ficaria muito bonito fazer essa igreja. Eu tenho um modelo, ele diz, muito lindo, que vai ficar uma igreja nota 10 para você. E todo mundo vai gostar. Só que ele não tinha o jornal junto. Aí ele pediu para mim ir lá, eu fui até na paróquia, peguei, e ele até veio depois aqui ver. Na próxima missa ele olhou e ele disse, façam isso, que vai ficar uma igreja linda. Aqui não tem nenhuma que se destaca. É um quadrado com sino, ele disse. E isso nós fizemos, tentamos. Aí nós procuramos outras coisas, que naquela época, tu falar de engenheiro, era até difícil. Nós procuramos alguém que me desse uma instrução melhor, porque assim, nós éramos 2 mais novos, mas tinha o falecido Mário Boldori, que era mais de idade, um homem mais experiente. Começamos a trocar as ideias com a sociedade, fazer reunião, e todo mundo concordou com isso aí, de iniciar uma nova igreja. Aí um dia meu irmão disse, ó, lá em Serafina tem um arquiteto, um Milhavaca, tá? O nome dele era Mário Milhavaca, tá? Aí procuramos por ele, fomos lá com o jornalzinho que o padre tinha cedido para nós, e ele olhou e disse, pá, mas eu vou ver o lugar que vocês têm lá para fazer a igreja, e depois em cima do lugar que vocês têm eu faço uma planta, e não me cobro nada, só me cobro o deslocamento que eu tenho para ir até lá. Ele veio aqui, e eu me lembro que foi eu que vim aqui com ele. Ele olhou, ele disse, deixa comigo que eu vou fazer uma planta bem decente. E ele fez essa planta, e depois eu fui lá buscar a planta, levei aqui, uma noite fizemos uma reunião ali no salão, abrimos, tipo o papai que ele fez ali. O pessoal achou meio estranho, porque não dava para distinguir bem, no caso, ninguém sabia bem direito. Aí o pedreiro, o Claudino Zilioto, que era ele que ia fazer, ele disse, vai ficar uma igreja muito linda, deixa que vocês vão ver como que vai ficar um troço bonito. Aí comecemos a reunião com o pessoal, porque foi pedido um dinheiro cada sócio, naquela época, me lembro que foi 400, não sei se era reais ou se era... Na época não sei se era cruzeiros ou cruzados ou não sei o que, não era real ainda. Então a gente dependia da mão de obra da comunidade, quem pagasse o pedreiro, porque não tinha dinheiro para pagar o pedreiro. Tinha dinheiro do material que tinha e dar continuidade ao resto.
Senão todo mundo colaborou, pagou, foi bonito. E a igreja nova é esta aqui, a nossa. E também mão de obra, todo mundo ajudou, escalava, porque eu me lembro, era eu que escalava o pessoal para trabalhar. Todo mundo veio, ajudou, foi nota 10. Até nós, no nosso ano, levantemos a igreja, botemos o foro, esses pau ali atravessado e o coberto. E depois, no ano seguinte, teve outros. Mas essa madeira ali foi feita, foi comprado um pedaço grande e fomos nós três lá numa serraria, desdobremos, foi lixada, foi trabalhado bastante, porque é madeira pesada, mas tudo assim. O falecido Mário Boldori era ele o cabeçalho, tipo, nós era mais novo, né? Então o que ele dizia, a gente continuava a opinião dele e deu certo, deu tudo certo, graças a Deus, foi bom. O difícil para nós foi que não tinha nenhum meio de comunicação, não tinha telefone, não tinha nada. E eram 2, 3 pessoas por família que tinham que vir ajudar os pedreiros. E avisar as famílias aonde os pedreiros iam almoçar amanhã. Então era uma correria. Tu vinha, tu voltava, e tu ia, tu voltava, avisa tal família, não é bem assim. Nós pegamos, eu e o Alberto e o Jair, tem a oportunidade de terminar a igreja e fizemos a inauguração, a festa também aquele ano lá. Foi com sacrifício, mas se quiser fazer de novo, a gente faz com prazer, porque tu vê que a nossa igreja é o nosso cartão de visita aqui, porque a gente, e com a colaboração de toda a comunidade, porque todo mundo, a união faz a força, né? Para uma comunidade em frente, tem que ser todo unido. E foi com muito sacrifício, porque a gente ia pegar a doação e correr aquele tempo lá para fazer uma festa, era bem mais difícil, cara. Hoje tu pega a carne ali, faz as festas, é fácil, mas nós matamos 7 vezes, né? Corre para cá e corre para lá, e o salão tinha ainda cancha naquela época, o salão aqui. E tocava pegar todas madeiramas lá na Santa Teresina, né? Foi emprestar lá e fechar aquilo lá, e às vezes não fechava aquilo lá. Nós não via a hora que chegava o fim da festa, que de repente se caía aquilo lá, era marapuca, cara. A gente nem dormia de medo, cara, porque era mais difícil uma vez as coisas. O banco foi o falecido Mário Boldori, né? Que doou. E uma parte lá o Dr. Sérgio também doou para fazer os bancos aqui, que foi levado aqui. E o altar foi o Danilo Boldori? O seu Danilo que está ali, doou. O altar foi o Danilo Boldori. Foi um pouco de cada um, foi uma união. Todo mundo colaborou para poder terminar. Não foi fácil, mas terminamos, graças a Deus. Estava eu e o... Até o foro foi o Antônio Tabro que doou. Também. Foi puxado, mas conseguimos terminar. Os vereadores. A comunidade de São Paulo foi representada por Luiz Boldori na Comissão de Emancipação de Nova Bassano em 1964. Luiz Boldori faz parte também da primeira legislatura da Câmara de Vereadores de Nova Bassano. Então era ele, mais outro lá, o finado Felisberto, que depois foi prefeito, tá? Tinha o Serra de Capoeirinha, também o de Paraí, que apoiava o Bassano. E então o que eles faziam? Eles diziam hoje de noite, ou amanhã de noite, final assim, vamos lá no Boldori comer uma carninha lá e depois amanhã nós vamos para Porto Alegre. Então eu era o churrasqueiro deles, que cozinhava a carne para eles lá e depois eles iam para Porto Alegre. E foi uma viagem, foi 2, foi, até que conseguiram formar o município. Solano Borgia, ele era do PL. Então ele disse, bom, eu vou ajudar para vocês a fazer o município. Mas eu quero que um de vocês se candidata do meu partido. Então meu pai disse, olha, se sair o município, se ninguém vai, eu vou. E saiu o município, o meu pai foi para o PL, que era o PTB naquele tempo, e ganhou o PL. O pessoal não foi atrás do partido, né? Foi atrás, que todo mundo queria município, essas coisas. Tá? Então começaram a dizer, os vereadores não deviam cobrar, porque ali ajuda, né, para ir para frente. Então fizeram uma votação, sim ou não, quem queria, quem não queria. E meu pai naquela época não pôde ir, não sei que foi naquele dia, então marcaram outra reunião para fazer outra, né. Então tinha o Alcide Bodanese, que era o chefe do frigorífico ali do Bassanense. Então ele disse, Boldori, vou que está aí a testa dessa del Toro, que disse sim ou não, se é para cobrar ou não. E meu pai botou não, que não era para cobrar ninguém, era para trabalhar e sem cobrar.
Posteriormente, Wilson Pedrinho Lix fez parte da 4ª legislatura, 1977 a 1982. Era agricultor, né? Só que ele ficou anos fazendo aquela vacinação do gado. Depois ele entrou na política e foi vereador. Sobretudo a colônia, o que precisava, às vezes por aqui, pela estrada, ou alguma coisa que precisasse, né, no interior. Isso ele tentava ajudar, que nem a comunidade, né? E recentemente, Helenita Minossi Pecati. Eu sou atuante nessa comunidade desde adolescente, porque quando eu era criança a gente acompanhava os pais, mas desde adolescente, depois que eu voltei que estudei fora no Colégio das Irmãs, tive uma formação. Eu sempre gostei de participar numa comunidade igreja, participar, fazer o culto, celebrar, para que a comunidade andasse assim mais unida e permanecesse unida. Por isso que eu acho que com esse intuito a gente chega aos 100 anos nessa comunidade. E mais tarde eu acho que a vida também me chamou, assim, eu fui convocada a representar as mulheres, daí fui candidata a vereadora, me elegi em 2016 a 2020, fui vereadora de Nova Bassano. A escola. Desde 1938, a comunidade de São Paulo contou com uma escola que acompanhou o progresso da localidade, sempre dando suporte. E comecei a lecionar em Santa Terezinha 2 anos e depois eu comecei a lecionar aqui desde o ano 62. E sempre fiquei, mais de 14 anos eu lecionei nessa escola, fui professora de muitos alunos, alunos que saíram foram bem, fizeram faculdades e tudo, e aí até saíram padres dos meus alunos, freiras, e depois continuei aqui sempre só colecionava nessa escola ali de baixo, na escola velha, até com 45 alunos na minha sala. Era da primeira série até a 5ª série que a gente dava aula. Era uma professora só, meio-dia. Era escolhida pelo prefeito do município. Eu fui escolhida pelo Guerino Sumavila, prefeito de Nova Prata. Depois passou no município de Nova Bassano, não me lembro mais a data, que foi emancipado o município de Nova Bassano. Daí o prefeito de Nova Bassano me contratou, de Nova Prata, até olhei a minha carteirinha hoje, eu tenho um contrato de Nova Prata que passou para Nova Bassano, que era o Felisberto Antônio Dalla Costa. Comecei a estudar mais ou menos no ano de 1968. Naquele tempo, a primeira escola era debaixo da rua, né? Era uma escola de madeira, e depois foi construída uma outra escola de material. Aquela escola de material tinha só uma sala e funcionava da seguinte forma: uma turma de manhã e uma profe de tarde. Com o tempo, como as professoras tinham que dar aula junto, e daí foi dividida a sala, e então uma professora a cada lado, mas era a mesma entrada. Naquele tempo, a merenda era assim, só vinha leite em pó com chocolate que as professoras serviam, né, durante o recreio, e vinha chocolate não em quilo, era em saco que vinha. Aí funcionava de 1º ao 5º ano, onde eu estudei até o 5º ano. As turmas eram multisseriadas, né? Estudavam várias turmas na mesma turma, né? Era dividido 1º e 2º ano, 3º, 4º e 5º, né? Porque não tinha um professor por série, né? Então se trabalhava junto. E os bancos eram aqueles bancos de madeira comprido, onde sentavam vários alunos no mesmo, né? E durante o recreio, aqui ao redor da escola, tinha muita capoeira e a gente fazia muitas brincadeiras. Nós brincava de esconde-esconde no meio das macegas, né? Era muito legal, eram atividades muito recreativas, né? Então a gente brincava, via o recreio, não via a hora para a gente brincar de esconde-esconde no meio do capim, se escondia no meio das macegas.
E aquele tempo também a primeira parte da escola não tinha banheiro que nem hoje com água encanada, tinha uma patente antiga que era feita de madeira, que era feita no buraco. Em 1980 fiz estágio nessa escola, me formei de magistério e comecei minhas atividades de professor em 1985. Aí eu trabalhava com outra colega, as salas eram divididas, né, e a gente trabalhou sempre com multisseriada, né? Então a gente dava o conteúdo para uma turma, aí já trabalhava outra, e aí já nessa época a merenda já começou a ser diferente, com o tempo foi construído uma outra parte, que é os banheiros, cozinha, já ficou um pouquinho melhor, né? Então a gente aproveitava muito o conhecimento, por quê? Porque geralmente os alunos das séries menores, quando a gente explicava para os alunos das séries maiores, eles prestavam atenção. Então eles já iam captando os conteúdos. Era uma troca de conhecimentos, né? Às vezes é integração entre as séries. E o primeiro nome da escola foi assim, era chamado Silvio Romero. Só que a gente não sabe quem era Silvio Romero, né? Foi dado o nome e tal, mas a gente não sabe. E depois, como nós temos uma pessoa que participou da emancipação política, foi membro da emancipação política, foi vereador em Nova Bassano, então foi alterado, em homenagem a essa pessoa, foi alterado a denominação e a escola passou a se chamar Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Luiz Buldor, que ele foi membro desta comunidade e também membro da emancipação do município, né? E também foi vereador. Foi uma pessoa importante nessa escola e aonde foi feita uma homenagem a ele. A escola teve também participação na criação do Clube de Mães, que continua até os dias de hoje na comunidade. Foi implantado aqui o Clube de Mães há 45 anos, através do apoio das professoras da escola, Silvio Romero, e da Emater, com o propósito de dar entretenimento, lazer, alegria às mães. No início, era feita chamada como nas escolas, para deixar registrado a presença das mães que se fizessem presentes. Foi dado o nome do nosso clube, Clube de Mães Sagrado Coração de Jesus, no qual nós temos a imagem do Sagrado Coração na bandeira. A madrinha da bandeira era a saudosa Camila Isabel Casagrande. E anualmente era escolhida a mãe de destaque do ano, que essa fazia uso de uma faixa. Hoje o nosso grupo continua, a gente faz as nossas promoções e nos lucros desta a gente faz, se há necessidade de alguma coisa no salão, na comunidade, a gente faz as compras, inclusive esses vidros da igreja foram custeados pelo Clube de Mães. E cada final de ano a gente é um dia muito divertido porque a gente faz a revelação da amiga secreta e aí a gente faz muita folia juntos. E atravessando décadas também, a exemplo das pioneiras da nossa comunidade, nós continuamos com a devoção ao apostolado da oração. O apostolado da oração se destaca com uma fita vermelha no pescoço, com a medalha no Sagrado Coração de Jesus. Uma vez por mês é rezada a missa na Igreja Matriz, com a devoção dos apóstolos, né? E no mês de junho, o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, daí é feita uma missa com procissão no Santíssimo, com as bandeiras de todas as comunidades da paróquia. Aí é um dia muito forte de fé, sabe? E todos os encontros, tanto das mães como dos apostolados, sempre tem uma confraternização no final. Mas no início, a gente sempre conversa com Deus primeiro através da oração. O lazer. Nos primórdios da comunidade, o jogo de bochas, baralho e as carreiras de cavalo era um ponto de encontro e distração das pessoas do local. Cada volta e meia já tinha na carreira,
i cavalli, e dopo allora molei i cavalli, ma allora pienissima di gente, tanta gente, per esempio, per vedere i cavalli correre. E allora si giocava anche delle volte del cavallo, perché dove te perdete, delle volte guardai anche. Posteriormente, foi acrescentado o futebol, que também teve grande importância, fazendo parte da memória dos que participavam. O apelido da comunidade, que é popularmente conhecida por São Paulinho, deve-se ao time de futebol. O nome da nossa capela é São Paulo, linha Caçador, e foi mudado por causa do futebol, que houve o campeonato municipal de Nova Bassano, e tinha 2 São Paulo naquele campeonato, então surgiu de botar São Paulino aqui, e passou por São Paulino. E até hoje é conhecido por São Paulino, por causa do time de futebol. O futebol aqui sempre foi um futebol muito bom, porque nós éramos uma turma grande aqui e o pessoal gostava de jogar bola. Então eu tinha um caminhão, até o meu pai tinha um caminhãozinho, comprava porco, depois eu peguei outro caminhão. E nós ia em torneio por tudo que era lugar. Nós enchíamos o caminhão de carroceria baixinha, graças a Deus, nunca aconteceu nada, nós ia longe. E o pessoal tudo junto, tinha gurizada que vinha junto, tinha mulher, tinha guria, homem. E sempre deu tudo certo, graças a Deus, foi tudo bem. E nós tivemos bastante taça que nós ganhamos no futebol. Então eu era o presidente, o vice-líquides, finado vice-líquides, nós nos chamávamos de vice-capitão, ele era o capitão. Então ele era o capitão e eu era depois, numa época lá, ele ficou doente, então foi o Renulfo de Costa, ficou junto comigo. As mulheres, na sua maioria, participam do Clube de Mães e cultivam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus através do apostolado da oração. Vó, por que tu conta as Aves Maria nos dedos? Porque uma vez não tinha terceirizado com os dedos. Nas memórias e conversas com os irmãos estão as lembranças de seus 92 anos de história. As rodas de conversa também fazem parte dos momentos de descontração. A comunidade São Paulo é solo fértil de vocações religiosas. São religiosos filhos nascidos nesse chão. Irmã Claudete Maria Boldori. Irmã Gema Casagrande. Padre Servindo Garguete, em memória. Padre Sérgio Luiz Minossi, em memória. Irmã Clariciana Boldori. E Padre Mateus Boldori. Através deles, a voz da Capela São Paulo ecoou e ecoa por outros cantos do mundo. A terra da cucanha é uma lenda medieval surgida na França, que retrata um país fantástico onde o alimento é abundante, com rios de leite e vinho, montes de queijo e todos os tipos de delícias, como leitões assados que circulam com facas cravadas em seu lombo para que sejam melhor servidos, ou frango assados que voam livremente e se oferecem para serem devorados. Na terra da cucanha não há trabalho, uma prática considerada abominável, pois todos são gratificados sem esforço. O Brasil foi vendido para nossos antepassados como lugar de felicidades e de fortuna, ou seja, uma legítima cucanha. Sabemos que não foi exatamente isso que encontraram ao chegar nessas terras, mas mesmo assim sentiram-se felizes, pois tinham a sua terra e se a cucanha não estava pronta para eles, eles estavam aptos para construí-la. E foi isso que brilhantemente fizeram e hoje usufruímos. Os salames não estavam nas árvores, mas aos poucos, com trabalho e dedicação, estavam na mesa dos nossos antepassados. Dos rios só retiravam água, mas o leite e o vinho eles sabiam de onde retirar. Porém, diferente da terra da cucanha, foi necessário muito trabalho. Gerações passaram por este chão e contribuíram para construir tudo o que desfrutamos. Hoje queremos relembrá-los, expressar nossa gratidão e dizer, de fato, graças aos esforços de nossos antecessores, hoje vivemos na terra da
o Canha.